Bom, vou apresentar o estudo de caso e vou começar falando do nosso personagem do estudo de caso. Nosso personagem é o Senhor X e ele possui uma empresa de call center aqui em Sorocaba e ele estava pensando sobre a empresa dele e tentando aumentar a produtividade e lembrou que o processo de treinamento de funcionários quando eles são contratados é bastante ineficiente. O processo hoje em dia é constituído por uma seleção, um treinamento com aulas expositivas e depois um treinamento on-job com um funcionário mais experiente. Depois disso, eles são submetidos a uma avaliação escrita e que hoje a média dessa avaliação é de 62,5% de acerto. E a meta da empresa é fazer com que esse acerto nas provas chegue a 80%. Então ele estava pensando sobre isso e teve uma ideia. A ideia dele foi chamar o engenheiro de produção para aumentar, dar uma olhada nesse processo e tentar aumentar esse índice de assertividade. Então esse era o objetivo basicamente dele, aumentar o índice de assertibilidade nas provas. O engenheiro de produção deu uma olhada nos processos e identificou que o treinamento era feito muitas vezes com alguns produtos já obsoletos, as prioridades do ensino não eram bem distribuídas, você gastava muito tempo ensinando uma coisa que não era muito utilizada, muito importante, e o modo de tirar dúvidas na internet era bastante confuso, bastante complicado. Então ele melhorou esses três aspectos do treinamento e fez uma nova avaliação com outras pessoas para medir o quanto isso foi eficiente ou não. Então ele pôs os dados numa tabela e fez um gráfico de comparação. Obviamente, depois os índices foram muito melhores. A média, nesse caso, foi de 80, quase 80% e meio e com isso a média, teoricamente a meta da empresa foi alcançada. Inclusive ele ficou pensando há muito tempo como que isso ele podia garantir que isso realmente foi fruto do trabalho, da melhoria que ele fez e não um mero fruto da ocasionalidade de um evento aleatório. Então ele lembrou das aulas de probabilidade dele, teve uma ideia e teve a ideia de aplicar o teste de hipótese P. Nele a gente parte de uma premissa, que é a hipótese nula, de que a média do pré-teste é igual à média do pós-teste. E a gente quer ver se a gente pode refutar ou não essa hipótese. Então a gente escolhe um intervalo de confiança e a cara de distribuição é essa. Se a gente, calculando o t, ele se encontrar nessa região acinzentada, a gente falha em rejeitar a hipótese nula, ou seja, a gente não pode dizer com significância estatística de que a média do pré-teste é diferente que a média do pós-teste. Mas se o t se encontrar nessa região avermelhada, a gente pode sim rejeitar essa hipótese e dizer que essas médias são diferentes. Então, escolhendo um nível de confiança de 95% e um grau de liberdade de 8%, de 8 graus, a gente tem um índice de comparação T que é 2,3 na tabela. Calculando o T, a gente calcula através dessa forma, com os dados obtidos nas medições, e o N, que é o tamanho da amostra. Substituindo esses valores, calculando e substituindo esses valores na forma, a gente chega que o T, nesse caso, foi de 3,59 e que isso é de fato maior que 2,3, que era o índice comparativo de 95% de confiança. Então a gente pode dizer com mais de 95% de confiança de que as médias são realmente diferentes. Só que se a gente analisar, o índice que a gente achou é bem próximo do índice de confiança para 99%. Então com isso a gente pode dizer
e o engenheiro de produção pode dizer que, e pôde apresentar para o senhor X, de que a gente tem uma confiança em aproximadamente 99% de que aquela melhoria foi realmente introduzida pela mudança que ele fez no sistema e não fruto de uma mera ocasionalidade. Com isso, o senhor X ficou muito satisfeito com a performance do engenheiro de produção e esse foi mais um caso de sucesso. A bibliografia é essa. E